Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o sexto domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro de Levítico, no capítulo de número 13. E de antemão quero convidar você que está chegando aqui no canal a se inscrever no canal, deixar seu comentário, sua curtida e compartilhar com mais pessoas. Temos uma meta para este ano chegar no número de 30 mil inscritos. Eu preciso de sua ajuda. De antemão, meu muito obrigado. O texto diz assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e, sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Pessoal, vamos lá. Mais do que hoje explicar o texto, eu preciso fazer algumas explicações que eu imagino que você que chegou até esse vídeo deve estar muito curioso. A Bíblia parece que é preconceituosa, a Bíblia parece-nos que gera exclusão de pessoas, não tem nada aqui de acolhimento, certo? A Bíblia parece que é amedicinal, ou seja, não concorda com a medicina. E aí muita gente pode falar bobagem por aí. Já escutei inclusive muita gente usando esse tipo de argumentação, usando esses versículos aqui, para denegrir a Bíblia, e eu vejo que muitos cristãos ficam gaguejando na hora de responder. Então eu quero te ajudar a entender bem direitinho o contexto que estava na época. Primeira coisa que a gente tem que saber, e o catecismo já é muito claro sobre isso: Deus ele quis falar ao homem usando as próprias palavras humanas, e para isso ele inspirou pessoas, que nós chamamos elas de autores sagrados ou hagiógrafos, os quais colocaram por escrito aquilo que Deus inspirava em seus corações. O grande problema é que muita gente acha que esses autores sagrados, eles meio que psicografaram. Essa é a palavra mesmo. Como acontece, por exemplo, dentro do mundo espírita, que eles acreditam que um certo espírito dita palavra por palavra, então a pessoa está lá, fecha o olho, e ela começa a escrever palavra por palavra que é ditado por aquele espírito. A Igreja Católica não acha que existe nada disso, não, tá bom? Na verdade, o que a Igreja Católica entende? Preste bem atenção. Ela compreende que, em primeiro lugar, o homem viveu, então teve-se uma experiência, especialmente isso acontece mais ainda no Antigo Testamento, tá bom? Se vive toda a dinâmica de uma história. E depois, o homem vai relendo essa história que foi vivida, que também já foi passada de pai para filho, à luz da fé, e obviamente inspirado pelo Espírito Santo, a humanidade quis então colocar por escrito. E Deus só inspira exatamente aquilo que precisa estar por escrito. Então, primeiramente o homem vive, depois o homem reflete à luz da fé, e Deus inspira para deixar por escrito somente aquilo que é o coerente. Só que na hora de escrever, tudo está condicionado à visão do ser humano, ao idioma da época, à cultura da época, a uma visão limitada da época. Então, claro, nós podemos ter erros medicinais, erros científicos na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro medicinal nem científico. A Bíblia é um livro de fé. É isso que nós precisamos estar na nossa mente, ok? Partindo disso, agora a gente pode voltar para o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que contém várias e várias leis, várias ordens, vários códigos. E esses códigos, eles visavam o quê? Gerar santidade no meio do povo. Isso porque existiam muitas nações estrangeiras ao redor da região em que o povo de Deus estava. Então era preciso dar códigos de santidade. Como é que você vai ser santo? Como é que você não vai parecer com eles? Deixa eu dar um exemplo para você poder entender. Existe uma grande rivalidade Brasil e Argentina. Então se para a gente a Argentina é um povo pagão, é um povo impuro, aí eu vou começar a observar tudo que o pessoal argentino faz para que a gente faça diferente. Digamos que o povo da Argentina só toma banho na água gelada. Então o povo de Deus começou a colocar por escrito que algo errado, algo que a gente não podia fazer era tomar banho na água gelada. Sei lá, digamos que mulheres lá só usavam vestido.
Então, as nossas mulheres não vão usar vestido. Então foi mais ou menos nessa conotação que se começou a escrever muita coisa de Levítico, tá bom? Era mais ou menos nesse sentido. Então espero que tenha dado uma clareada para vocês. Agora, sobre a questão de doenças, as doenças por gerarem morte, né, especialmente a questão da morte mesmo, a morte sempre foi oposto a Deus. Então as doenças eram vistas como algo que é oposto a Deus. Se Deus é bênção, as doenças são maldições. Essa era a visão corrente, né? A visão que mais existia dentro do aspecto do Antigo Testamento. Então, da mesma coisa acontecia com doenças na pele, que geralmente são contagiosas. Dava-se o nome de lepra, aqui no Brasil inclusive é proibido utilizar essa expressão, não lembro a partir de que ano, mas a Constituição ela proíbe usar essa expressão, mas naquele tempo se usava o nome lepra para vários tipos de doenças na pele. Então, psoríase seria também algo como lepra, né? Outras doenças também, enfim, que existiam naquele tempo, também eram classificadas como lepra. E antes que você comece a julgar a Bíblia, né? Ai, que visão antiquada, de que todo tipo de doença de pele passa, tem doenças que não passam, que coisa é essa, como é que pode? Eu vou dar alguns exemplos, para a gente poder parar de julgar a Bíblia com o modo errado. Tiveram filósofos, na época da escrita da Bíblia do Antigo Testamento, que diziam que a mulher era um ser humano imperfeito. Meio que assim, Deus criou o ser humano, e aí o homem era um homem perfeito e acabado, a mulher era um ser imperfeito. Faltava algo nela. Olha que visão também equivocada. E tiveram filósofos que pensaram assim. Existiram sociedades que acreditavam, por exemplo, que a Terra, que o nosso planeta, era carregado nas costas de uma tartaruga, né? E essa tartaruga estava viajando pelo espaço sideral. Então, para você perceber que existem muitas visões equivocadas em outras realidades, mas o pessoal só julga a Bíblia. Então, para a gente entender que naquele tempo existia uma visão muito limitada, muitos mitos eram criados, muitas histórias eram criadas. Até, por exemplo, existiam sociedades que acreditavam que o barulho do trovão era algum movimento dos deuses que estava em guerra, por exemplo, ou que um deus ficava meio que com raiva e aí jogava, né, um trovão na terra. Então o pessoal, para chover, fazia cânticos para esses deuses, algo que a gente sabe hoje que não tem nada a ver. Então, repito, é importante que a gente entenda que existiam visões limitadas naquele tempo. E aí, sobre a lepra, já falei, era vista como uma maldição, qualquer doença de pele. Era interessante que quem fazia o diagnóstico não era o médico, era um sacerdote. E aquela pessoa era considerada como impura, então ela precisava ficar afastada, era preciso dizer abertamente, estou com lepra, para que ninguém chegasse perto de mim. Era mais ou menos essa visão. Mas aí, você que está chegando ao canal, é claro que você quer algum tipo de orientação que essa leitura possa nos ajudar no aspecto espiritual, não é? Então, depois de tudo que eu considerei, e obviamente sabendo quanto a medicina avançou, a igreja, quando interpreta esse texto, uma visão espiritual e prática para a nossa vida, é claro que ela não vai orientar para que agora, quando eu vejo alguém doente, eu me afaste. Quem vai nos dar a resposta para isso é o Evangelho, e eu só vou falar sobre isso no vídeo da terça-feira. Mas a igreja sempre enxerga que a lepra, ela aponta para a nossa lepra espiritual, para aquilo que nos afasta dos homens e de Deus, para aquilo que de fato é impureza, para aquilo que só o sacerdote pode também tirar na pessoa de Cristo. Eu acho que agora você já deduziu o que seria a lepra para a gente agora. É o pecado. É o pecado, amados irmãos e irmãs, que nos afasta de Deus, que nos distancia dos irmãos. É o pecado que desfigura a nossa imagem ao ponto de nós estarmos com vestes rasgadas, cabelos em desordem, barba coberta. E é o pecado também que nos leva a necessitar dos sacramentos. Especialmente 3 sacramentos que limpam de cada um de nós todos os nossos pecados. Batismo, unção dos enfermos, mas obviamente de modo muito mais particular, o sacramento da confissão. Ou seja, é preciso buscar os sacramentos que são esse próprio toque de Deus, que retira a nossa lepra espiritual, que retira o nosso pecado, que retira aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos leva muitas vezes a magoar o coração e entristecer o coração de Deus. Então, eu espero, né, que com essa leitura eu tenha tirado algumas visões equivocadas que muita gente tem. E aí é interessante perceber.
Nós precisamos ler a Bíblia, amados irmãos e irmãs, com visão madura. Do contrário, muita interpretação equivocada vai ser dessa primeira leitura. Imagina se nós saíssemos aí pelos 4 cantos da terra, usando esse versículo para agora maltratar pessoas que têm qualquer tipo de doença na pele. Então refletamos sobre isso à luz da palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!